Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu gostaria de conversar a respeito do benefício de aposentadoria por idade e as mudanças que ocorreram nesse benefício com a reforma previdenciária, tá bom? A reforma da Previdência, ela substituiu a aposentadoria por idade por uma aposentadoria com requisitos cumulativos de idade e tempo de contribuição. Então, para os trabalhadores rurais e também para aqueles trabalhadores rurais que exercem atividades em regime de economia familiar, os segurados especiais, a aposentadoria por idade restou mantida, não houve modificação. Então, continua existindo a aposentadoria por idade rural, que é aquela prevista no artigo 48, parágrafo 1º e 2º da Lei de Benefícios. Já a aposentadoria híbrida, também concedida para aqueles trabalhadores rurais, só que ela estava prevista no artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefício, ela foi extinta, ela não mais será possível ser concedida, mas está garantido para aqueles que já possuem o direito adquirido àquele benefício. A aposentadoria híbrida é aquela aposentadoria daquele segurado que não só exerceu atividade rural, ele tinha vínculos urbanos e vínculos rurais. Então, é uma aposentadoria específica que tinha determinados requisitos que haviam de ser preenchidos pelo segurado, prevista nesse artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, tá? A mudança ocorreu para os segurados urbanos. Então, para esses trabalhadores urbanos, a aposentadoria por idade, ela foi extinta. Mas nós temos as duas seguintes situações que nós podemos verificar em relação a esses segurados, que são a seguinte: a primeira situação é daqueles que possuem o direito adquirido ao benefício de aposentadoria por idade, porque cumpriram todos os requisitos para aposentadoria até a data da emenda constitucional 103, de 13 de novembro de 2019. Então, esses segurados, eles já eram segurados da Previdência Social antes da reforma da Previdência e já haviam cumprido todos os requisitos para a concessão desse benefício. Então, eles têm direito adquirido à concessão desse benefício nos termos da legislação vigente naquela época. A segunda situação serve para aqueles segurados que ainda não preencheram os requisitos da aposentadoria por idade e, portanto, devem cumprir determinadas regras de transição para ter direito a receber esse benefício previdenciário de aposentadoria por idade. Então, para aqueles benefícios, para aqueles segurados trabalhadores urbanos que ingressaram após 13/11 de 2019, ou seja, após a reforma da Previdência, não há mais que se falar em aposentadoria por idade, então somente para os trabalhadores rurais, ok? Quais eram as regras, então, da aposentadoria por idade para aqueles segurados que ingressaram no sistema do Regime Geral de Previdência Social antes ou depois da Lei de Benefícios e já tinham direito adquirido a esse benefício antes da reforma da Previdência? Então, quais são as regras que vigoravam antes da reforma da Previdência? Então, para aqueles segurados que já possuem o direito adquirido, mas ainda não pleitearam perante o INSS o seu benefício, mas já cumpriram todos os requisitos antes da reforma da Previdência, o benefício dele vai ser calculado dessa forma, ele vai ser concedido de acordo com esses requisitos que eu vou mencionar agora adiante. Primeiro, a idade para as mulheres é de 60 anos e para os homens 65 anos. Isso para os trabalhadores urbanos. Para os trabalhadores rurais, com 55, a mulher ela deve possuir 55 anos de idade e o homem 60 anos de idade. Esses trabalhadores urbanos podem ser tanto empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso ou o segurado especial. Então, vocês podem notar que para o trabalhador para o trabalhador rural, ele tem 5 anos a menos de idade, ele
para poder ser concedida essa aposentadoria por idade para esse segurado, né? A carência é o número mínimo de contribuições que o segurado precisa ter para ser possível concessão de um benefício previdenciário. No caso da aposentadoria por idade, nós temos algumas situações. A primeira situação é para aqueles segurados que ingressaram após a Lei de Benefícios, que ocorreu em 24 de julho de 1991. Para esses segurados, eles precisavam ter 180 contribuições mensais, para eles possuírem esse mínimo de carência. Já para aqueles segurados que ingressaram antes da Lei de Benefício, ou seja, antes de 24 de julho de 1991, eles devem cumprir o mínimo de carência prevista no artigo 142 da Lei de Benefícios. Então, esses segurados, eles ingressaram no sistema antes da Lei de Benefícios. Então, eles têm que cumprir essa tabelinha prevista no artigo 142, que, a título de exemplo, em 1991, o segurado que preenchesse os requisitos de carência para concessão de aposentadoria por idade, ele tinha que ter, no mínimo de carência, 60 contribuições mensais. E ao longo dos anos, essa quantidade de carência ia aumentando de acordo com a tabela. Em 2011, ele precisava ter 180 contribuições mensais, e a partir daí, a partir de 2011, manteve-se esse mínimo de 180 contribuições mensais. E a terceira hipótese é no caso do segurado especial. No caso o segurado especial é aquele trabalhador rural que exerce atividade rural em regime de economia familiar. Então, ele tem essa previsão de concessão de benefício de aposentadoria por idade. Como ele é um trabalhador que não contribui para a Previdência Social, ele deve necessariamente demonstrar que ele exerceu atividade rural pelo período de carência necessário daquele mínimo de carência previsto no artigo 142. Então, a carência para o segurado especial é o número de meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por exemplo, mesmo que hajam espaçamentos, né, hajam períodos em que ele não tem exercido essa atividade, mas ele deve comprovar isso no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo pelo número mínimo de carências prevista no artigo 142. Tá? Então, nós podemos verificar, então, que tanto o trabalhador urbano quanto o trabalhador rural tinha direito a esse benefício de aposentadoria por idade. Para o caso dos trabalhadores rurais, esse benefício continuou permanecendo a existência para esses segurados do benefício de aposentadoria por idade rural. Já com relação aos trabalhadores urbanos, esse benefício deixou de existir para aqueles segurados que ingressaram após a reforma da Previdência, mas para aqueles segurados que ainda possuem, para aqueles segurados que já têm direito adquirido, eles continuam com direito a receber esse benefício, e também para aqueles segurados que, mesmo sem o direito adquirido, eles vão ter direito a receber esse benefício desde que preenchidas as regras de transição que nós vamos verificar mais para frente. Tá? Então, para a concessão desse benefício de aposentadoria por idade, tanto para trabalhadores urbanos como para trabalhadores rurais, não era necessário a comprovação da qualidade de segurado. O artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 10.666 de 2003, previu que não era mais necessário
que existisse a qualidade de segurado para a concessão desse benefício. A qualidade de segurado acontece quando o segurado ele continua contribuindo para a Seguridade Social, ou ainda ele recebe um benefício previdenciário, ele mantém a sua qualidade de segurado. Só que no momento em que ele para de contribuir para a Seguridade Social, ele perde a sua qualidade de segurado. Existe um período de graça para que ele perca essa qualidade de segurado, mas há um momento em que ele perde a qualidade de segurado porque deixou de contribuir para a Previdência. Então, no caso da aposentadoria por idade, não há necessidade que o segurado mantenha a sua qualidade de segurado para a concessão desse benefício. E também não é necessário que os requisitos da idade mínima e de carência sejam simultaneamente preenchidos. Então, ele perdeu a qualidade, depois de alguns anos, ele vai pedir para o INSS aquele benefício previdenciário de aposentadoria por idade. Não importa que ele perdeu a qualidade de segurado há alguns anos, e muito menos importa se ele adquiriu idade muito depois do cumprimento do requisito da carência, ou vice-versa, se ele cumpriu a idade antes, mas somente cumpriu posteriormente o requisito da carência para concessão desse benefício previdenciário. Tá? O sujeito ativo, como vimos, era tanto trabalhador urbano como trabalhador rural. A data de início do pagamento desse benefício, o termo inicial desse benefício, depende. No caso do segurado empregado, inclusive o empregado doméstico, a data de início do pagamento desse benefício vai ser a data do desligamento do emprego, se esse benefício for requerido até 90 dias da data desse desligamento. Ou, se for requerido após esses 90 dias, vai ser pago esse benefício desde a data do requerimento administrativo. Para os demais segurados, a data de início do pagamento desse benefício é a data do requerimento administrativo, como, por exemplo, um contribuinte individual. Nesses casos, o benefício vai ser concedido desde a data do requerimento administrativo, sempre não tem aquela hipótese, né, como no caso do empregado, de ser requerido desde a data do desligamento do emprego, no caso de requerimento antes de 90 dias, tá? O salário de benefício, desse benefício era calculado da seguinte forma, né? O salário de benefício é o valor, é a média de todas as contribuições realizadas por aquele segurado, e é a base de cálculo para que você calcule a renda mensal inicial desse benefício. No caso da aposentadoria por idade, o salário de benefício é calculado da seguinte forma, era calculado assim, da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo. O período básico de cálculo compreende os salários de contribuição posteriores a julho de 94. Quem trouxe essa regra sobre o cálculo do salário de benefício foi a Lei 9.876 de 1999. Então, para os segurados que fossem requerer o seu benefício de aposentadoria por idade, era necessário realizar essa média aritmética dos 80 maiores salários de contribuição desde julho de 94, que foi quando houve a implementação do nosso plano real, né, da nossa moeda real. E descartava-se, portanto, 20% dos menores salários de contribuição que nós verificávamos que era uma forma de cálculo um pouco mais benéfica do que atualmente, como nós vamos ver mais adiante. Tá? A renda mensal inicial, quanto que o segurado vai receber mensalmente, no caso da aposentadoria por idade. Então, calculado o salário de benefício, a renda mensal inicial será de 70% desse salário de benefício, mais 1% do grupo de 12 contribuições, até o máximo de 100% do salário de benefício.
certo? Então, quem se aposenta por idade não recebe 100%, não recebe todo o valor daquela média dos salários de contribuição, né, por todo aquele período contributivo. E sim, ele vai receber a partir de 70% do salário de benefício acrescido de 1% a cada 12 contribuições, tá? Só que no caso do segurado especial, que é aquele que trabalha em regime de economia familiar, né, também para o trabalhador rural, que antes da lei de benefícios, ele não contribuía para a Previdência Social, o valor desse benefício vai ser sempre no valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 39 também da lei de benefícios, tá? Então, no caso do trabalhador urbano segurado especial, o cálculo da aposentadoria é sempre, o valor da renda mensal inicial é sempre no valor de um salário mínimo, tá? E o termo final, ela cessa com a morte do segurado, tá? Então, eram as regras antes da emenda constitucional 103. Então, agora nós vamos ver como ficou agora para aqueles segurados, então, que ainda não haviam preenchido os requisitos, ou seja, não tinham ainda direito adquirido a aposentadoria por idade, mas ainda tem direito às regras de transição. Então, vamos ver como que ficou agora essa regra de transição para possibilitar os segurados de se aposentarem por idade. Então, aposentadoria por idade para aqueles que ingressaram antes da emenda constitucional, mas que não haviam cumprido o requisito para aposentação até 13 de novembro de 2019 é a seguinte: 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Só que tem uma questão aqui, olha, a partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos para a mulher será acrescida de 6 meses por ano até completar 62 anos de idade, que vai acontecer isso em 2023, certo? Então, por exemplo, em 2020, a mulher que for requerer o seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade, ela vai ter que possuir 60 anos e meio de idade. Já em 2021, ela terá que possuir 61 anos de idade, ou seja, cresceu mais 6 meses. Em 2022, vai acrescer ainda mais 6 meses, e então ela terá que possuir 61 anos e meio. E, por fim, em 2023, ela vai ter que possuir 62 anos de idade, certo? Então, vocês podem ver que essa regra existiu tão somente para o caso das mulheres. Para o caso dos homens, não houve, restou mantida a idade mínima de 65 anos, tá? A carência é de 15 contribuições, tanto para as mulheres quanto para os homens, tá? Da mesma forma que anteriormente, não é necessário a existência da qualidade de segurado para requerer esse benefício de aposentadoria por idade, tá? E nem que esses requisitos de idade e carência sejam preenchidos simultaneamente. Você pode preencher primeiro a idade, depois a carência, ou vice-versa, primeiro a carência e lá na frente a idade, daí sim você requerer esse benefício de aposentadoria por idade. Essa regra, como eu mesmo disse, vale para os trabalhadores urbanos, né? Os trabalhadores rurais não tiveram mantida a aposentadoria por idade rural. Então, essa regra de transição serve tão somente para os trabalhadores urbanos. E para os trabalhadores urbanos que ingressarem após a reforma da Previdência, como eu disse, eles não vão mais poder ter direito a esse benefício de aposentadoria por idade. Tá? O termo inicial também, se o segurado for empregado, inclusive o doméstico, a data do desligamento, se requerido até 90 dias, tá? Ou da data do requerimento administrativo, se requerido após esses 90 dias, tá? Para os demais segurados, também será a data do requerimento administrativo. Tá? Então, só para o segurado empregado, ele tem a possibilidade de receber na data do desligamento, se ele requerer o benefício antes
do desligamento, antes de 90 dias, desculpa. Agora, a forma de cálculo do salário de benefício para essas pessoas que ingressaram, né, depois da reforma, que ingressaram com pedido de aposentadoria por idade, depois da reforma da Previdência, porque ainda não haviam preenchido o requisito para se aposentar antes dessa reforma. O salário de benefício, nesse caso, vai ser a média aritmética simples de todos os salários de contribuição desde a competência de 1994 ou desde o período posterior, caso a pessoa comece a contribuir depois de 94. Então, vocês podem ver que nesse caso aqui, a média aritmética passou a ser de 100% de todos os salários de contribuição, a partir de 94. Então, esse salário de benefício ele vai ser um pouco menos vantajoso do que o cálculo que nós realizávamos em relação ao benefício de aposentadoria por idade antes da reforma da Previdência, que lá nós tínhamos a possibilidade de destacar os 20% menores, né? Aí você conseguia encontrar uma média um pouco superior a esse novo cálculo do salário de benefício. E a renda mensal inicial, né, do benefício para esse segurado, que é o valor que ele vai receber mensalmente, é de 60% do salário de benefício, tá? Vai incidir esse coeficiente de 60% sobre o valor do salário de benefício calculado, e vai ser acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos se homem e de 15 anos se mulher. Então, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, de uma segurada que contar com 20 anos de contribuição. Aí, nesse caso, ela contribuiu 15, né, que é o mínimo que ela precisa contribuir, mais 5 anos. Então, você acresce 2% para cada ano, então, ela terá uma RMI com um coeficiente de 70% do valor do salário de benefício, tá certo? Então, essas foram as considerações que eu gostaria de falar a respeito dessas mudanças, né, ocorridas agora com a reforma da Previdência, no benefício de aposentadoria por idade. Tá? Espero que tenham gostado e até a próxima.